Olá, seja bem-vindo ao terceiro módulo do nosso Clube de Líderes e hoje falaremos sobre marketing e comunicação. Dessa vez nós queremos começar diferente. Vamos fazer algumas perguntas para ajudar você a entender a importância desse tema. A quantidade de membros do seu clube é o desejado ou será que está aquém do esperado? Como você avalia o nível de conhecimento que as pessoas do seu bairro têm do seu clube? A sua igreja está atualizada quanto ao programa e eventos do seu clube? Como você classificaria a qualidade da comunicação entre os membros da diretoria e os pais? Todas essas perguntas nos ajudam a entender a importância desse tema para o funcionamento do Clube de Desbravadores e Aventureiros. Agora nós queremos apresentar algumas considerações que vão ajudar você a pensar um pouco mais. Alguns diretores imaginam que os membros do clube devem ser apenas crianças e adolescentes que estão na igreja local. Esquecem que ao redor da igreja, na comunidade e até entre os membros da igreja, os familiares, existe muita criança que pode participar também. Agora quero te fazer uma pergunta intrigante. Será que o teu clube está sendo atrativo o bastante para chamar a atenção da garotada que está ali ao redor e da comunidade? Será que o clube tem mostrado à comunidade o que realmente sabe fazer de bom? Agora nós queremos falar sobre um aspecto importantíssimo: marketing. Agora queremos pensar sobre algo primordial. Se o clube precisa salvar do pecado e guiar no serviço, isso diz para mim que eu preciso ter o maior número de participantes possíveis do clube. A grande pergunta é: como isso está acontecendo no seu clube? Vamos agora pensar no nosso público-alvo e nas estratégias para alcançá-lo. Queremos sugerir então algumas ideias importantes que você pode colocar em prática no seu trabalho. Realize atividades com seu clube em lugares públicos para que o clube se torne visível para a comunidade. Envolva o clube em atividades e projetos comunitários, como campanha contra a dengue, vacinação, entre outros. Insira o clube em projetos evangelísticos da igreja, principalmente quando envolve atividades com a comunidade. Um bom exemplo disso é o projeto Quebrando o Silêncio. Realize projetos em parceria com escolas públicas ou particulares. Você percebeu quanta coisa boa pode ser realizada? Mas lembre-se, em todas as atividades, o clube deve estar devidamente uniformizado. Agora queremos falar sobre o outro aspecto desse módulo: comunicação. Podemos pensar em comunicação de duas maneiras, visando o benefício interno e também externo. Quando falamos em comunicação externa, estamos falando em recursos disponíveis para divulgar o clube e também para atrair novos membros. Claro, são vários recursos. Nós podemos citar panfletagens, carro de som, anúncios em rádio e também a utilização das redes sociais. Todos estes veículos nos ajudam a divulgar e a promover as atividades do clube. Agora queremos falar sobre comunicação interna. Você já percebeu que, às vezes, algumas atividades do clube falham dentro do planejamento, quando nós não nos comunicamos de maneira correta? Existe uma frase que nos ajuda a entender claramente como isso acontece. Ninguém fez porque esperou que alguém fizesse e acabou ninguém fazendo. Isto é uma grande realidade. Alguns clubes falham porque erram no processo de comunicação. E falando em comunicação e gerenciamento de pessoas, esse processo é essencial para qualquer grupo. A diretoria deve se comunicar bem entre si, com os membros do clube, com os pais e também com a igreja. Dentro desse processo, existem algumas dicas que podem nos ajudar a dinamizar a comunicação interna. Crie um boletim impresso mensalmente com as informações sobre o programa do clube e as orientações gerais. Mande e-mail semanalmente informando sobre as atividades. Envie mensagem de texto, lembrando de algumas responsabilidades aos membros da diretoria. Crie uma página no Facebook e compartilhe os principais anúncios importantes.
Combine com os conselheiros para discutir os anúncios na hora do cantinho da unidade. E por último, torne o momento dos anúncios algo criativo e também atrativo. Você percebeu quanta coisa interessante nós aprendemos nesta videoaula? Agora, realize as atividades complementares da revista Liderar e coloque tudo em prática no seu clube. Tenha bom proveito e no próximo bloco nós discutiremos algumas perguntas intrigantes sobre esse tema e você vai conferir as respostas. Até lá! Olá! Nesse bloco nós queremos responder às perguntas de alguns diretores sobre esse assunto, marketing e comunicação. Nesse bloco, nós temos o privilégio de responder algumas perguntas e questionamentos enviados por diretores de Desbravadores e Aventureiros. E para responder a cada um desses questionamentos, nós convidamos alguém muito especial. Está conosco hoje Jéssica Guidolin. Ela é jornalista e desbravadora. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje para ajudar vocês a fazerem com que o clube ande melhor. Muito bem, agora nós chegamos à parte prática do nosso vídeo. Nós queremos ver as perguntas enviadas pelos diretores. A primeira pergunta, eu acredito que também é uma indagação de muitos diretores. Olha só. Meu nome é Ditsineia, sou do Clube Shekinah Kids e a minha pergunta é a seguinte: o que eu devo fazer para divulgar meu clube na comunidade e conseguir novos membros? Ok, boa pergunta. E aí, o que deve fazer diante dessa pergunta aí, que é a pergunta de tanta gente? Bom, o Clube de Desbravadores e o Clube de Aventureiros, eles têm uma característica muito forte que são os trabalhos comunitários, os projetos sociais. E isso chama muita atenção da comunidade, ver que o clube também é útil, né, nas áreas que não só envolvem a igreja. Isso é muito importante, então você pode trabalhar com o seu clube fazendo feiras de saúde, fazendo projetos que beneficiam a saúde, mas também que beneficiam a comunidade no geral. E também trabalhar com eles até questões, vamos dizer assim, espirituais, né? Convidar para programações que tem na sua igreja, programações especiais. Isso chama atenção e mostra para a comunidade que o clube também se preocupa com essas questões que são muito importantes hoje em dia. E agora, você já viu que essa resposta aí vai te ajudar a fazer o planejamento do teu clube e colocar as atividades de maneira que o teu clube seja divulgado na comunidade. Mas agora, vamos ver quem enviou a segunda pergunta e se é a sua pergunta também. Vamos lá? Meu nome é Kimberly, eu sou do Clube Luz das Américas e a minha pergunta é: que tipo de atividade chama a atenção da mídia externa, como rádio e TV? Tá aí, gostei da pergunta. Mas agora me vem à mente uma coisa. Será que nós estamos fazendo realmente atividades que são relevantes para nós ou para a comunidade? Jéssica, o que será que está faltando para que as nossas atividades sejam divulgadas pela mídia externa de um modo geral? Bom, essa questão envolve muito também o que foi estudado no módulo anterior, que é o planejamento. Isso inclui também planejamento do clube de fazer uma ação estruturada, que chame a atenção da mídia e que não fique só algo totalmente interno. Então, o que isso significa? Você fazer projetos que chamem a atenção, como foi falado anteriormente, da comunidade, que são projetos sociais, projetos que envolvam a comunidade de uma forma que isso chame a atenção de rádio, televisão, jornais locais, jornais às vezes que peguem um local maior. Então, isso você tem que sempre pensar nessa questão de se realmente vai chamar a atenção da parte externa, porque às vezes a igreja, né, tem projetos muito interessantes.
Só que às vezes isso não atrai a comunidade. Então é muito importante pensar em projetos que atraiam a comunidade e automaticamente isso atrairá o rádio, a televisão, o jornal e assim por diante. Legal. Então, você já percebeu aí que você tem que sair do ambiente ali que o clube está acostumado a fazer suas atividades, quem sabe sair de dentro da escola, sair de dentro da igreja e se envolver com a comunidade e prover atividades que tragam benefício para a comunidade de um modo geral. Agora, vamos ver a próxima pergunta e vamos ver se a gente consegue encontrar aqui uma solução ou uma dica para fazer a diferença para o seu clube. Meu nome é Maricleide, sou do Clube Arautos Kids e a minha pergunta é: quais os recursos que eu posso utilizar para facilitar a comunicação entre a diretoria do meu clube e os pais? Olha, mais uma vez, uma excelente pergunta. E aí me vem uma coisa à mente. Isso é tão importante que vai qualificar, entender sobre isso, vai qualificar a minha comunicação com os membros da minha diretoria e também com os pais dos meus desbravadores ou aventureiros. E aí vem a pergunta que foi feita: que tipo de recurso então eu posso usar para que isso seja uma realidade? Bom, a tecnologia hoje está a nosso favor, então a gente tem que utilizar da melhor maneira possível. Para você ter o apoio do pai, né, e da mãe para os clubes de aventureiros e de desbravadores, é muito interessante você ter um registro, você mostrar as atividades que o clube faz, para ter um maior embasamento disso, para ter esse apoio dos pais. Mas o mais importante, para você ter essa proximidade, é muito interessante você utilizar os meios que estão ao seu favor, que no caso você pode usar o celular, o SMS, utilizar o WhatsApp, que é um aplicativo muito utilizado hoje em dia, o Facebook, outras redes sociais que possam facilitar a sua comunicação com os pais. Mas lembrando que é muito interessante, antes de você utilizar essas comunicações, você fazer uma pequena pesquisa para ver o que os pais utilizam mais no seu dia a dia. Se é o celular, se é o computador, se são as redes sociais. Porque também não adianta você utilizar um meio de comunicação que não atinja o maior número de pais possíveis. E aí é só você ficar ligado e entender isso aí e colocar em prática no seu clube. Perceberam quanto que essa discussão está valendo a pena para todos nós? Vamos ver então agora mais uma pergunta importante sobre marketing e comunicação. Olá, meu nome é Dirceu, eu sou do Clube Formiguinhas Perseverantes. A minha pergunta é o seguinte: até que ponto as redes sociais podem e devem ser utilizadas? Legal. Na pergunta anterior, e na resposta aqui da Jéssica que você acompanhou, você viu que ela falou um pouco sobre redes sociais, os meios de comunicação que a gente tem para qualificar a comunicação entre o clube, a diretoria e os pais. Agora, Jéssica, você viu a pergunta aí, né? Como então que eu posso qualificar a utilização desses meios de comunicação hoje em benefício do clube? Que cuidados eu deveria tomar então para que eu tenha o maior proveito possível? Então, nós temos que tomar alguns cuidados, porque ao mesmo tempo que a rede social ela pode ajudar o seu clube, ela também pode prejudicar. A rede social é uma maneira de você divulgar o seu clube também para a comunidade. Se você sai às ruas e você divulga a sua página, as pessoas vão ter interesse de saber um pouco mais sobre o clube de desbravadores e também o de aventureiros. Só que você tem que ter em mente que quando você cria uma página no Facebook, por exemplo, você vai ter que alimentar essa página com frequência. Você não pode deixar a página ali, esse mês eu vou alimentar a página, mas esse mês seguinte eu não vou. Isso mostra um pouco de desorganização e desatualização. E isso traz uma imagem muito ruim para o seu clube. Então é muito interessante você tirar fotos do seu clube, colocar lá, fazer um álbum bem legal ali com as atividades, reuniões regulares, as saídas que vocês fazem com o clube de vocês, porque isso também promove e traz pessoas que às vezes você não abrange a região, né, ali da comunidade que você está inserida, mas a pessoa em outro lugar do Brasil ou outro lugar do estado pode acessar e pode verificar o clube e procurar um clube mais próximo ali da casa dele. Legal. E a dica que fica para você é o seguinte: use as redes sociais de maneira responsável e coerente. Vamos então agora para mais uma pergunta desse tema que nós temos abordado aqui sobre marketing e comunicação. Acompanhe com a gente. Olá, eu sou a Cristiane do Clube Formiguinhas Perseverantes e eu gostaria de saber como dinamizar os anúncios dentro da reunião do clube. Gente, sinceramente, gostei também dessa pergunta. Sabe por quê? Porque tem muitos clubes que acabam anunciando algumas coisas
e os desbravadores ou aventureiros ou pais acabam não dando a devida atenção. E aí, Jéssica, você viu aí a importância, né? É muito importante. É muito importante essa questão dos anúncios, porque o andamento do clube depende desses anúncios também. Então eu acho interessante você como diretor, você como que faz parte da diretoria, quando você for fazer algum anúncio para especificamente os membros do clube de desbravadores ou de aventureiros, utilize recursos visuais junto com a sua fala. Isso faz com que eles memorizem muito melhor e prestem atenção no que você está falando. Também é importante, durante a semana que você vai ter aquele evento ou aquele projeto que você vai desenvolver com o seu clube, você reforçar esses anúncios, reforçar esses recados durante a semana, que é muito importante para que tudo corra da melhor maneira possível. Legal. Eu até diria que você pode também, além de tudo isso, quem sabe fazer um informativo impresso, porque o desbravador, o aventureiro leva para casa e o pai ou ele mesmo vai ler em algum momento e vai reforçar então a comunicação do clube durante aquela semana. Muito bem, nós chegamos agora à última pergunta e sinceramente eu acho que parece que quando está ficando cada vez melhor, a gente vai chegando no final, mas é assim, você vai aproveitando o máximo possível. Então, olha só essa última pergunta desse bloco. Meu nome é Mary Cleide, sou do Clube Arautos Kids e a minha pergunta é: o que eu posso fazer para deixar os pais e a igreja atualizados com as atividades do meu clube? Gente, essa pergunta é extremamente importante. Eu quero que você preste bastante atenção na resposta também. Mas eu queria só fazer uma observação. Eu já vi clubes dizendo o seguinte: a minha igreja não apoia o meu clube. Mas, amigos, será que a igreja sabe? E será que os pais sabem o que o clube está fazendo? O que você diria, Jéssica? Bom, os clubes de desbravadores e aventureiros têm que prestar contas das atividades que eles estão fazendo para a igreja. Isso mostra a responsabilidade e mostra a preocupação do clube com os membros da igreja. Isso é muito importante. Então você aproveite os anúncios ali no culto, aproveite para mostrar o que o seu clube tem feito, mostrar ser mais relevante, mais participativo, mais atuante na igreja. Procure também ajudar ali nas atividades que a igreja faz, nas programações especiais. Os desbravadores e os aventureiros têm total potencial para ajudar nessa parte. Então é muito importante que vocês coloquem à vista deles fotos, vídeos, coisas que vocês estão fazendo no clube que não precisam morrer somente ali no clube, mas mostrar para que vocês tenham cada vez mais o apoio da sua igreja. Gente, infelizmente, nós chegamos ao final desse bloco e eu tenho certeza que todos esses questionamentos que foram levantados e as respostas apresentadas aqui pela Jéssica vão fazer diferença se você colocar em prática no seu clube. Nós queremos agradecê-lo, muito obrigado, porque você contribuiu para a formação de novos líderes e para tantos diretores que estão aí na ativa, mas que tinham ainda essas dúvidas, tá? Muito obrigado e a você, meu amigo, Maranata.